Bom dia, meu nome é Claudete Moraes e estou membro da Igreja Batista do Fonseca desde janeiro de 2013, onde atualmente estou como primeira secretária. Também trabalho com os idosos da igreja a partir de 60 anos. Nosso grupo se chama Felicidade. Nessa fase da vida, as coisas se complicam um pouco. E o nosso grupo resolveu colocar esse nome, Felicidade, para dar uma levantada, um up no grupo. E tem dado certo. Nós nos reunimos a cada 2 meses, onde temos louvor bem animado, uma social para lá de bacana, e temos sempre um preletor convidado. É uma tarde alegre, com bastante descontração. Pois bem, fui convidada pelo pastor José Wellington para falar um pouco sobre a minha vida e também o trabalho que eu faço na Igreja Batista do Fonseca. Então, o meu esposo faleceu em 2006. Nossa família ficou reduzida a 2 adolescentes e eu. Um com 14 anos e o outro com 13 anos, e eu ainda por cima desempregada. Foi um período muito difícil, mas eu sempre dizia e ainda digo: Deus proverá. E realmente proveu, em cada detalhe eu via a mão de Deus. Deus usava seus servos e eles eram como anjos em nossas vidas, anjos que obedeciam ao mandado do nosso Deus. Na realidade, a gente não tinha o filé mignon, mas nunca nos faltou o pão, o arroz, o feijão, e assim nós fomos sobrevivendo. Os meninos estavam, antes do falecimento do meu marido, num colégio particular. E eu tive de tirar os meninos do colégio particular e eles foram estudar no estado, o que foi muito complicado para mim, mas para eles não foi tão difícil. Eles ficavam sempre entre os primeiros alunos. Tanto que fizeram o vestibular, um foi para o UFRJ e o outro foi para o UERJ. É ou não é um Deus que age na nossa vida, um Deus que realmente nos surpreende? Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui para dizer quão grande é o nosso Deus. Nós três formamos um elo de paz, amor e harmonia. E cumplicidade também. Mas chegou uma hora bem difícil para mim. A total ruptura do cordão umbilical. Eu pensei que eu estivesse preparada para vivenciar a síndrome do ninho vazio. Lê do engano. Os meninos se casaram. E quando me vi totalmente sem a presença deles, olha, quase pirei. Chorei demais. Não era assim um choro comum. Era algo que saía das minhas entranhas, doía na alma. E foi muito difícil essa separação. Não tinha mais tanta roupa para lavar, para passar, comida para fazer, mercado toda semana. Agora, nada daquilo fazia sentido. E, sinceramente, se não fosse o agir de Deus na minha vida, eu teria sucumbido. Mas sobrevivi e estou aqui. Pois bem, vamos falar um pouco sobre solidão na terceira idade. Minhas fontes foram os assuntos relacionados à terceira idade na internet e conversa com alguns idosos. Vamos ver um vídeo, ele é pequeno.
que é aquilo? Um pássaro. Que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. Que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. Que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Pois bem, esse vídeo não é só para a gente, mas também para os nossos filhos, desculpa, os nossos netos e as pessoas que nos acompanham no dia a dia. Vamos falar um pouco sobre a solidão na terceira idade. Como já disse, né, eu tirei muita coisa da internet e conversei com alguns idosos. Em nosso município, hoje, somos mais de 96 mil idosos com a idade a partir de 60 anos. Nós temos a Secretaria Municipal do Idoso, que funciona na Avenida Amaral Peixoto 171, sala 401, com diversos projetos voltados para a terceira idade. É bom dar uma olhadinha na página do Facebook. Também nós temos o Conselho do Idoso, aqui no município. Ele fica ali na Almirante Tefé, 632, sala 101, criado para atuar junto à causa do idoso em Niterói. Não esquecendo que estamos no período de pandemia e algumas secretarias do município estão em home office e outras trabalhando com um número bem reduzido de servidores. Apesar do nosso país estar envelhecendo, os idosos estão cada vez mais solitários.
pois a solidão é o maior temor dos brasileiros na terceira idade. O que é solidão? Solidão é sentir-se só, triste e infeliz, mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Alguns estudos concluíram que a culpa pode estar na mudança da configuração familiar. Antigamente, os lares eram habitados por diversas gerações, avós, filhos e netos, e sempre havia companhia para o idoso em casa. Hoje em dia, é frequente os idosos morarem sozinhos. E mesmo quando moram na mesma residência, seus filhos e netos passam a maior parte do tempo fora de casa, estudando ou trabalhando. Os efeitos da solidão e do isolamento vão além de elevar o nível de hormônios do estresse, inflamações e até aumentam o risco de doenças cardíacas, assim como também artrite, diabetes tipo 2, demência e depressão. Pesquisas mostram que relacionamentos positivos mantêm a memória funcionando ao longo dos anos. É essencial que a gente envelheça com qualidade de vida. A gente ouve muito isso, mas a gente tem que tomar uma atitude. Tomar uma atitude é primordial. Meus filhos, por exemplo, vivem dizendo: mãe, tem que caminhar, tem que fazer exercícios físicos, nadar e até mesmo dançar. Na realidade, chega a ser até chato, sabe? Porque a minha geração não foi de ficar em academia, fazendo caminhada, se exercitando. Mas as meninas eram mais assim caseiras e algumas chegavam até a concluir uma faculdade. Mas hoje em dia, os médicos, a mídia, nos influenciam a esse tipo de atividade. Vocês precisam se mexer. E a gente sabe que é saudável. O que a gente precisa é de ânimo e se conscientizar que precisamos nos mexer, pelo menos 3 vezes ao dia. Outra atividade interessante é aprender a mexer na internet, usar as redes sociais, por exemplo. Peça ajuda a seus filhos, netos ou até mesmo um conhecido de confiança. O Instagram, o WhatsApp, o Facebook são os mais fáceis. Peça que tenham paciência, a mesma paciência que você teve ao ensiná-lo a andar, a escrever, a comer, a tomar banho, e por aí vai. Precisamos nos manter ativos intelectualmente, aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento, costurar, fazer artesanato, ou, como já disse, navegar na internet, pois a solidão tem uma relação muito próxima com o alemão, o senhor Alzheimer. Muito triste essa doença, né, gente? Bem, muitos estudos mostram que a prática regular da meditação pode alterar a estrutura cerebral. Portanto, vamos meditar nas sábias palavras do Mestre Jesus Cristo, conforme Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite. Portanto, medite nesse tesouro que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Procure estreitar laços com familiares e amigos. Isso é vital para o nosso desempenho físico e mental. O Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, em seu artigo 4º, estabelece que o idoso com mais de 30 dias sem visita é considerado abandono e os parentes serão acionados pelo Ministério Público. Já a Constituição Federal,
esclarece que, no seu artigo 229, que filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Portanto, estejam mais presentes na vida de seus pais e idosos. Amem e cuidem bem de seus idosos. Tenham calma e paciência com eles. É a lei da vida. É um novo ciclo. Filhos e netos, daqui a pouco, também serão idosos. A solidão, quando não trabalhada, pode evoluir para um quadro mais grave, como a depressão, levando até o suicídio. Hoje em dia, o idoso tem potencial para realizar diversas atividades e necessita de incentivo e respeito para vivenciar um envelhecimento feliz e saudável. A velhice não deve ser vista como o fim de um ciclo, mas como uma das fases naturais do curso da vida de qualquer pessoa, devendo ser vivenciado em sua plenitude. A solidão na terceira idade é uma preocupação que precisa ser considerada por todos que têm algum parente em idade avançada. É normal que as relações sociais diminuam conforme o envelhecimento. O idoso tende a ter um ciclo de pessoas mais fechado, com as quais mantém contato frequente. A aposentadoria é a causa mais comum dessa reclusão, o que leva o idoso a ficar mais em casa. Fazer visitas periódicas é a forma de demonstrar que o idoso é importante na vida de outra pessoa. Uma das causas de depressão é justamente a sensação de inutilidade, o que pode ser combatido simplesmente com alguns momentos de conversa. Isso faz com que o idoso se sinta querido, amado, lembrado. Outro jeito interessante de estimular a convivência entre os idosos é por meio da tecnologia. Um estudo demonstrou que 26% dos idosos combatem a solidão com as redes sociais. As chamadas de voz e de vídeo são gratuitas e podem fazer o idoso se sentir próximo daqueles que o amam, enquanto que o YouTube abre um leque de oportunidades para se divertir. A pandemia do Covid-19 veio piorar a situação de abandono. O cumprimento dos protocolos, principalmente em não poder abraçar, beijar, trouxe mais complicações psicológicas, principalmente para o Brasil, pois somos latinos, acostumados a nos aglomerar, abraçar e beijar nossos filhos, netos, amigos e por aí vai. As notícias são sempre as piores atualmente. Os casos vêm aumentando dia após dia. A pandemia agravou o quadro de solidão ao limitar os contatos sociais, o que pode levar ao desenvolvimento dos distúrbios de humor. Apesar da farta oferta de videoaulas e de aplicativos que permitem a prática de atividades físicas em casa, a tendência é que nesse momento os idosos fiquem mais sedentários. Já são quase 9 meses de sedentarismo, causa de atrofia muscular, que implica mais dificuldade de andar e aumento de risco de queda. Bem, se não for nosso Deus segurando a nossa mão e nos ajudando a caminhar, e principalmente mantendo nossa saúde mental, nós já teríamos sucumbido. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Mais alguns versículos que nos ajudam nesse momento
de turbulência da pandemia do Covid-19. O Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, meu Deus, tu estás comigo. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias. Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Salmo 92:14, que é o salmo onde nós usamos muitos nas nossas reuniões da felicidade. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Que com essa pequena reflexão eu possa ter ajudado vocês, ajudado aos nossos filhos, aos nossos netos, a nos ajudarem mais nessa nova fase, nesse novo ciclo que é a felicidade, a terceira idade. Um grande beijo, um grande abraço.